Abaixa. Aí, mais um pouquinho. Sobe um pouquinho. Abaixa um pouquinho. O Jalapão pra mim foi emocionante. E surreal. Lindo. Acho que foi mágico. Foi colorido. Acho que é a definição do Jalapão. Cores. Oi gente, tudo bem? Estamos iniciando o nosso segundo vídeo aqui do nosso canal. A gente comentou que nós íamos falar bastante sobre viagem e hoje a gente veio para falar sobre Jalapão. o Jalapão foi para nós emocionante, né? Muito. Para quem não nos acompanha no Instagram, por favor, já vá lá, acompanhe as nossas viagens. A gente acabou de voltar do Jalapão e eu acho que a gente tem muito para falar do Jalapão, porque foi a segunda vez que nós fomos para lá, né? Foi a segunda vez. A primeira foi em 2015, né? 2016. 2016, como sempre, né? O HD externo funcionando. Em 2016, nós fomos pra lá, nós nem conseguíamos encontrar informação na internet sobre o nosso destino. E aí eu lembro que foi uma dificuldade muito grande pra encontrar sequer um mapa pra gente poder saber o que ia fazer lá. Mas de onde que surgiu a ideia de ir pro Jalapão? Você lembra? Não tenho ideia. Da onde que veio isso, assim? Porque não era conhecido na época. Não, me lembro. Um primo meu morava no Tocantins. Ah, é verdade. E aí eu fui pesquisar o que tinha no Tocantins. Ele morava em Palmas. E aí eu coloquei na internet o que tem no Tocantins, ou o que tem próximo. É porque assim, gente, a gente sempre gostou de fazer umas viagens diferentes. Sabe aquelas viagens que não são tão pontos turísticos que todo mundo conhece? Então a gente ficava meio que pesquisando na internet roteiros diferentes. Na verdade, a gente gosta de fazer tudo que ninguém conhece. Exatamente. E o Jalapão, pra nós, foi uma descoberta. A gente jogou no Google e a gente encontrou meia dúzia de fotos. Em 2016. Tinha meia dúzia de fotos de piscinas coloridas, cada uma de uma cor, uma cachoeira. As fotos não eram tão boas, mas mesmo assim já chamou a nossa atenção, porque era um lugar diferente. E aí começou a grande dificuldade, porque nós não tínhamos informação sobre o local, a gente não conseguiu falar direito com as pessoas lá, não tinha pousada. Não. Eu demorei quase uma semana para conseguir encontrar uma pousada que ficasse lá em Mateiros. Que no caso a gente ficou na pousada da Dona Bibi. Isso, e a gente não conseguia fazer contato com as pessoas lá, porque não tinha sinal, né? Então as ruas eram todas de terra mesmo, não tinha sinal nenhum. E aí foi muito difícil a gente conseguir uma pousada, porque não dava pra ligar na pousada. E eu me lembro que quando nós conseguimos falar com a Dona Bibi, que por sinal a gente já é fã dela, né? A gente foi agora, ficou lá de novo. A Dona Bibi foi uma pessoa muito simples, muito, sabe, tratou as coisas com simplicidade. Eu falei pra ela, e onde eu mando o comprovante pra senhora do pagamento? Ela falou assim, não, quando você vier, você traz pra mim o comprovante. E aí, como a gente não tinha informação sobre o que era, sobre o que a gente ia encontrar nas ruas lá, eu, como sou HD externo, né, eu pesquisei muito sobre o lugar. E aí eu vi que algumas pessoas faziam uma viagem com 4x4, mas eu também encontrei um vídeo no YouTube. É o Bolt querendo participar do vídeo, né, filho? Pois é. E eu encontrei um vídeo no YouTube que a pessoa foi com um Fiat Uno e eles foram em 4 pessoas. Sim. Então eu, né, na hora de alugar o carro, eu virei pra ela e falei assim, bom, vamos alugar uma picape, mas a gente alugou uma Saveiro. E aí foi a cagada da vez. Mas galera, deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha com os amigos, ativa o sininho. Onde vai estar o sininho, Fran? Onde eu quiser, porque onde ela quiser, porque é dela. Isso, exatamente. Então, né, pra ajudar a gente a continuar fazendo vídeo pra vocês aqui no YouTube. Como a gente sempre, até hoje, tá, gente? A gente sempre fez viagens econômicas, até porque muito gasto envolvido numa viagem, então a gente tinha que economizar em tudo, né? E eu lembro que na época para alugar uma 4x4 lá no Jalapão, lá em Tocantins, era tipo muito caro, não era acessível como foi dessa vez. Não era mesmo. Era coisa assim, uma picape baixa custava, exemplo, R$500, e a picape alta 4x4 custava tipo R$3.000. Da onde a gente ia tirar R$3.000, né? E aí eu lembro que a gente optou por fazer com uma picape baixa e a gente foi no susto mesmo, assim, perguntando, sabe, o Jalapão, não sei o quê. E eu lembro que quando a gente chegou lá na cidade de Ponte Alta,
no posto de gasolina que custava R$ 6,50 a gasolina. Sim. Hoje já não custa mais isso. Eu lembro que o menino do posto olhou pra nossa cara e falou assim: vocês vão com esse carro? Eu fiquei brava, porque eu falei assim: nossa, eu dirijo em qualquer lugar. Mas tudo bem, começamos a estrada, foi 30, 40, 50 quilômetros, foi chegando perto dos 60 e a coisa foi piorando, né? Porque lá no Jalapão é assim, você vai de Palmas, você vai até uma cidade chamada Ponte Alta, aí nessa cidade que começa o Areião, né? A terra, a estrada de terra, sentido Jalapão mesmo, que daí é sentido Mateiros. Então é nessa estrada que começou o perrengue de verdade, nesse caminho. Exatamente, e aí a gente começou nos primeiros 10, 15 quilômetros, estava super tranquilo. Bastante terra, mas assim, terra chão batido, né? E o Zorro me ama. Dessa vez ele me ama. O chão era bem batido, só que tinha bastante costelinha, que a gente chama, que é aqueles... faz muito barulho no carro, né? Faz muito barulho. E a gente foi e tal, chegou no primeiro atoleiro. E aí eu lembro que eram pouquíssimos carros, quase nenhum passava pela gente. E quando a gente foi chegando perto dos 60 quilômetros, os primeiros 60 quilômetros, porque de... Ponte Alta até Mateiros são 165 quilômetros. Né? E os primeiros 60 foi bem tranquilo, mas quando a gente começou a chegar perto dos 60, tinha uma caminhonete atrás da gente, né? A verdade é que no começo a gente começou a entrar na estrada, assim, daí eu falei pra Fran, é só isso, tá fácil. A gente começou meio que a desafiar o caminho, entendeu? Falando assim, nossa, Jalapão não é tudo isso. Aí o caminho castigou nós. Aí depois nos 60 quilômetros, né? Quase nos 60 quilômetros. Aí começou o negócio de verdade, que a gente viu o que era. Eu já quase tinha atolado 2 vezes. Sim. E o cara da caminhonete que tava vindo atrás, ele ajudou a gente. Ele desceu do carro dele, ele foi lá, ele tirou o carro, porque a gente não tinha experiência com areia, né? Então, nós atolamos e o cara vai ajudar nós. Lá vem ele. Ele falou que não pode ter dó, não. Tem que pegar velocidade e socar a bucha. Lá vem ele, vamos ver como é que ele vai sair. Eita ferro! Meu... Vamos correr agora. Ai, meu Deus do céu. Agora ele vai embora com o nosso carro. Agora... Corre, vambora. É isso aí. Como sair de um pedaço de terra assim. Falou. E aí, quando chegou perto dos 60 quilômetros, ele já tinha falado que não ia poder nos acompanhar. Foi embora e nós ficamos sozinhas. Quando a gente chegou nesses 60, era um atoleiro muito grande, gigantesco. Na verdade era areia solta, tá, gente? Então areia solta é difícil, né? Você não consegue passar. E sem experiência. Sem tração, né? Não e dá. sem experiência também é muito mais Exatamente. difícil, né? Aí foi que eu sentei no capô do carro e eu falei que eu não ia. Como motorista, eu falei, eu não vou. E ela começou a brigar comigo. Ela começou a brigar comigo porque ela falou assim, não, mas não, a gente tem que ir, a gente tá aqui, a gente vai perder. Realmente, a gente chegou a chorar, né? A gente chegou a chorar porque assim, a gente teve que voltar. Infelizmente, nós voltamos e a gente já tinha desistido de conhecer o Jalapão, vamos falar assim, né? A gente já tinha passado, inclusive, pelo Cânion Sussupara, a gente não teve coragem de descer, né? Sim, porque o Cânion Sussupara, ele não é nada do que é hoje. Ele era, tipo, tinha a entrada dele, então você conseguia ver, né? O barranco, começo né? do barranco, Mas não dava pra descer, não dava pra entrar lá, né? Hoje você entra lá dentro, você vai até o final. Exato. E lá não, tipo, era tudo mato, então eu tive medo de descer sozinha, que só tinha nas duas, né? E nós ficamos com muito medo de bicho, né? Eu não sabia que tipo de bicho podia encontrar lá. Como o Jalapão não era conhecido, a gente realmente não sabia o que ia encontrar pela frente. E aí a gente voltou. Voltamos pra pousada. Encostei o carro, aí o dono da pousada, ele virou pra nós e ele falou assim, mas vocês foram até o quilômetro 60? Sorte é de vocês que não voltou com o carro quebrado, porque ninguém volta com o carro inteiro. Então assim, eu já comecei a ver que tinha alguma coisa errada e que realmente era difícil, né? E aí a gente contratou um guia, não tínhamos dinheiro, entrei no cheque especial, contratei o guia, ele fez com a gente 2 dias,
Foi um espetáculo, foi o melhor passeio da nossa vida. E eu acho que esse é o resumo do Jalapão pra nós, foi muito difícil na primeira vez. E aí, agora a gente resolveu voltar pro Jalapão, porque realmente foi um roteiro maravilhoso, que eu recomendo pra qualquer pessoa. A gente resolveu voltar e fazer de novo o Jalapão de uma maneira com mais tranquilidade. E aí a gente contratou um guia. Mas aí começa o nosso perrengue do próximo vídeo. Vocês querem saber como foi essa viagem? Tem tudo lá no nosso Instagram, mas a gente vai contar aqui pra vocês como foi a viagem de 2019. A gente vai contar todos os detalhes, porque teve perrengue bastante também, não é? Porque dessa vez a gente fez de uma maneira assim mais correta que não teve perrengue. Mas o que chamou a atenção do Jalapão é que mudou muito de 2016 pra cá, né? É, e a gente vai contar também toda essa mudança aí. Lá no passado a gente não pagou nenhum atrativo, né? A gente entrou sem pagar nenhum. Não se cobrava nada. Você ficava quanto tempo quisesse nos fervedouros. Não, esse aqui é muito pior do que o outro. Ele não deixa você afundar mais nem a pau mesmo. Ó, nem a pau, ó. Parece o João Bobo, ó. Ó. O barracão. Hoje você só pode ficar 20 minutos. É, mas não vai falar, né? Você vai dar spoiler no próximo vídeo? Tá bom. Vou contar depois, então. Próximo vídeo, então, gente. Aguarde o próximo. A gente vai colocar imagens aqui de como foi 2016 e o próximo a gente vai contar como foi 2019. Acho que é isso, gente, o resumão aí do nosso perrengue. Exatamente. E aí eu espero que vocês gostem, que vocês se divirtam, que hoje a gente olha o nosso material e a gente se diverte demais vendo como foi 2016. E comentem aí o que mais vocês querem ver aqui no canal também, né? Sempre legal. A gente tá olhando aí os comentários sempre e respondendo. É isso, gente. Acho que esse formato aí é o que a gente vai fazer, um modo de conversas. Eu acho que é bem legal. E se vocês quiserem ver mais alguma coisa, é só falar aí pra gente. Exatamente. Deixe seu joinha. Compartilha. Comenta. Deixa seu like. O sininho é dela, ela vai por onde ela quiser, entendeu? E se inscreve, gente. Não tô acostumada ainda. Eu vou me acostumar ainda. Calma aí. É isso aí. Beijo. Beijo.